Amém. Eu vejo alguns guerreiros e guerreiras estão desde de manhã aí, estão mais japa do que eu, mas glória a Deus. Amados, tudo que temos falado e agora vamos ver hoje à noite, tem a centralidade numa só coisa: amarmos a Jesus. Não é uma busca própria. O nosso desejo ao caminhar por esse padrão de santidade, que é totalmente contrário ao mundo, é porque nós amamos Jesus. O nosso interesse é constituir uma família que glorifica a Deus. Amém? Essa carga tem vindo muito forte no meu coração, porque tem havido muitos queridos jovens querendo acertar, casar, construir uma casa para o Senhor, mas que tem tropeçado no processo. E aquilo que é alvo de Deus também é alvo de Satanás. O diabo tem se levantado fortemente nesses últimos tempos contra todos os princípios e valores do Senhor. E nós temos que estar atentos a isso. E há dois corações com o qual nós podemos hoje encarar esse assunto. Um deles é ter um coração nécio e orgulhoso. Na parábola das 10 virgens tem 5 prudentes e 5 nécias. Virgem é um tipo do que foi purificado. Está falando da igreja, 5 virgens. E por que elas, embora sejam virgens, ficaram de fora na volta do Senhor? Lá em Salmos 14:1 diz assim, que diz o nécio no seu coração: não há Deus. Nécio é aquele que não considera Deus nos seus caminhos. Como nós temos andado nessa área? Temos levado em consideração o que o Senhor nos diz? E o outro coração é aquilo que Paulo diz a Tito, recomendando aos jovens, que ele diz assim, Tito 2, versículo 6, quanto aos jovens, de igual modo, exorto-os para que em todas as coisas sejam criteriosos. A palavra criterioso no original sugere pensar e escolher com uma mente regenerada pelo Espírito Santo. Ou seja, o jovem criterioso considera Deus nos seus caminhos. O Senhor resiste aos soberbos e dá graça aos humildes. Que possamos ter um coração aberto àquilo que é do Senhor. Amém? Queridos, antes de sermos um bom par, devemos ser bom ímpares. Jesus precisa ser a nossa suficiência. Duas pessoas incompletas não podem completar uma outra. Não existe aquela filosofia que diz das metades da laranja. 1 vezes 1 é igual a 1. 1 vezes meio é meio. Meio vezes meio é 1/4. Ou seja, duas pessoas que são incompletas, quando se unem, se tornam um casal muito incompleto. Não somos um ou ao outro que vamos nos fazer completos. Quem nos faz completos é o Senhor. Eu me lembro da mulher samaritana, que o Senhor fala que já tinha tido 5 maridos, talvez ela pudesse estar achando que a felicidade estava num amor humano. Mas o casamento não é lugar para buscar a felicidade é uma consequência. Quer ser feliz? Não case. Quer fazer o outro feliz? Então case. Casamento é para quem já é feliz e completo em Deus. Amém? Apertei o botão errado. O que não são os princípios para o casamento, né? Primeiro, queridos, que o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus porque eles são loucura, diz em 1 Coríntios 2,14, e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente, e os princípios que nós vamos abordar são espirituais, e precisam ser discernidos espiritualmente. Para o mundo esse padrão de santidade é loucura, mas para nós que somos salvos é um prazer. Amém? Eu já quero começar aqui
me opondo ao engano de que santidade é uma coisa ruim, fora do tempo. Santidade é ser feliz, santidade é o nosso prazer, santidade é ser como Deus é. Nós fomos feitos para sermos santos, está lá em Efésios 1, e a primeira coisa que nós precisamos entender é que os conceitos do mundo estão sob o controle do diabo, e o que a palavra de Deus diz, em primeiro lugar, sobre o casamento entre um discípulo e um incrédulo. Vamos ler esse texto, está ali no telão, diz assim: não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos, porquanto que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade, ou que comunhão da luz com as trevas, que harmonia entre Cristo e o maligno, ou que união do crente com o incrédulo. Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuário do Deus vivente, como Ele próprio disse: habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Este relacionamento, ele está fora da vontade de Deus. Por mais que a pessoa aparentemente possa ser agradável aos olhos, inteligente, bonito, cheiroso, cheirosa, não importa. Nós não buscamos os nossos próprios interesses, mas o de Deus. Agradá-lo está acima dos nossos próprios sonhos. Nós morremos para todas as coisas por amor ao nosso grande amor, Jesus. Também no mundo existe uma expressão que nós não costumamos usar, que é namoro. Para o mundo, namoro tem a ver com paixão, sedução, atração física. O foco é a satisfação da carne. Tal relação é pecado para Deus, pois se baseia na carnalidade do homem sem Deus, diferente do que vimos antes ali, do casar para fazer o outro feliz. No que se refere aos discípulos, esses sentimentos estão dominados pelo Espírito Santo. Nós não somos mais escravos de nós mesmos. Nós somos livres para sermos santos e experimentarmos a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Ou seja, qualquer relacionamento entre o cristão e o incrédulo está fora da vontade de Deus. E também qualquer intimidade física antes do casamento ou fora do casamento é pecado diante do Senhor. Mas graças a Deus, aquilo que é pecado fora do casamento, pecado antes do casamento, é uma ordenança no casamento. Aleluia. O que Deus planejou é perfeito. Alguns motivos, queridos, que não devem ainda estar no nosso coração com relação a relacionamento. Medo de ficar sozinho. Parece que todo mundo está casando, eu estou ficando para trás, então vem o medo de que eu vou ficar sozinho. Existe também a necessidade de suprir a necessidade de suprir a questão física com paixões, desejos. Isso não deve ser o fator motivador para casar. Baixa autoestima, talvez sempre se sentiu feio, fraco, incapaz, e aí tu te sente assim, daqui a pouco está naquela carência, aí tu baixa o padrão, e vem alguém do mundo que te acha super, super, ultra, mega, e aí tu acaba cedendo por causa de uma carência. É só o Senhor que nos supre. Necessidade financeira, algumas pessoas passaram por necessidades materiais, ou desejam ter um alto padrão de vida e buscam alguém que possa suprir essa carência. Falta de amigos, busca por companhia, sentimento de posse, sempre tive que dividir tudo, agora eu quero alguém só para mim. Dependência e medo, algumas pessoas não se sentem aptas para dirigir suas vidas sozinhas. Carência paterna ou materna, isso é muito comum, buscar alguém para suprir a carência do pai ou da mãe, acaba transferindo isso para um relacionamento, casamento. Problemas familiares, alguns cresceram em famílias desajustadas, e aí não vem a hora de sair de casa, dar tchau para não dar satisfação para o pai, para a mãe, e aí querem casar para isso. Pressão de pais, amigos, parentes, também muito comum, que pressionam os jovens a se precipitarem quanto a esse assunto que é muito importante. Nós devemos guardar, queridos, o nosso coração para que não surjam outras motivações que não agradarmos ao Senhor.
que a motivação mais íntima e sincera do nosso coração em tudo seja agradar ao Senhor. E entrando aí nos princípios, queridos, o ensino ele é simples, mas ele não é simplista. Algumas coisas nós temos que avaliar para como aplicar no nosso contexto. Como, por exemplo, como é que nós sabemos que não é da vontade do Senhor fumar cigarro? Não está esse versículo na Bíblia, mas tu vai juntando textos que nos aclaram e fica óbvio que isso não agrada a Deus. Também aqui nós vamos entrar em algumas questões, e a primeira delas que nós temos por muito tempo falado, é a questão das maturidades. Antes do casamento nós precisamos, o Senhor tem como alvo, não só para o casamento, mas a maturidade, e nós chamamos aqui de 4 maturidades necessárias para casar. A primeira delas é a física. Claro que estar apto para procriar não significa estar apto para casar, mas obviamente chegar um rapazinho de 11 anos, para o discipulador ou para os pais, oi pai, já quero casar, se bem que isso não é uma regra, porque eu descobri uma vez que numa tribo indígena, homens de 12 anos, eles saem, caçam, provêm para a família, dentro daquele contexto cultural, 12 anos, eles estão aptos para sustentar uma casa. Idade, obviamente, não é a nossa realidade, aqui eu não estou dizendo para os que têm 12 anos, né, esperem um pouco mais, mas existe a maturidade emocional também, que ela é necessária para enfrentar as dificuldades sobre as responsabilidades assumidas. A palavra de Deus diz, deixará o homem e não o menino, pai, mãe, e vai se unir à sua mulher. Nós vemos que o casamento segundo Deus, ele é heterossexual, entre um homem e uma mulher, ele é monogâmico, né? E ele é monossomático, ou seja, monogâmico é um homem e uma mulher, né? Um homem e suas mulheres, nem a mulher e seus homens, já no coração de Deus apontava para isso, e soma no grego, corpo, né? Então ele é monossomático, os dois, na matemática de Deus, 1 mais 1 é igual a 1, e aí entra a maturidade espiritual. Queridos, fazer a vontade de Deus está acima do casamento. Quantos nós já vimos pessoas que estavam indo bem no Senhor, frutificando, amando Jesus, lendo a palavra, comunhão com o corpo, daqui a pouco aparece um querido e uma querida que, mais ou menos, e aí o cara se encanta, ou ela, né, e aí tenta, mas depois de casar essa pessoa, pode ser que eu consiga ajustá-la. Olha, amado, se o Espírito Santo não está ajustando ela, não vai ser você. E eu lembro que o meu discipulador dava um exemplo da estátua de Daniel, cujo a fraqueza estava no pé, e usa esse termo, casamento de ferro com barro. Ali foi a brecha para toda aquela estátua ruir. Olha, amados, eu até tinha comentado isso lá no encontro que tivemos com os homens, lá no retiro, de que o homem, a mulher, ela não é inferior. Eu sei que essa palavra submissão traz em sua esteira muitos pensamentos odiosos na cabeça do mundo, mas não tem a ver com hierarquia, tem a ver com funcionalidade do que Deus estabeleceu dentro do casamento. E a mulher, ela é submissa porque ela está debaixo da missão do homem. Agora, se o homem está sem nenhuma missão, não está vivendo a missão, para que ele quer alguém para auxiliar ele na missão? Maturidade financeira. Queridos, maturidade financeira obviamente não é ser rico, senão eu não estava casado. Maturidade financeira, é verdade, diz o Juliano, é verdade, irmão. Maturidade financeira, amados, é o mínimo para... Nós temos aconselhado os discípulos, quando começam a se aproximar de uma moça, gosta, eu logo já sempre pergunto se ele tem uma noção de custo de vida. Quanto custa um aluguel? Quanto custa uma conta de luz? Quanto custa mais ou menos no mês entre os dois? Quanto que eles gastariam com higiene pessoal, alimentação e etc. E aí a gente tenta chegar num cálculo mínimo. E alguns às vezes olham, rapaz, tem que ser promovido. Mas, queridos,
Tudo começa em nós entregarmos tudo ao Senhor. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Quando nós não entregamos ao Senhor, nós não estamos confiando nele, logo nós não vamos experimentar a sua boa, perfeita e agradável vontade. Então nós somos chamados, essa é a primeira atitude, a confiar no Senhor, porque às vezes vem aquele medo, né? Eu estou gostando de alguém, aí outra pessoa se aproxima, aí bate aquela ansiedade, e lá vem o gavião, a gavioa, né? Puxa vida, estou orando, aí se o cara é mais bonito, mais tudo que eu, tu olha assim, bah, né? Queridos, confia no Senhor, a palavra diz, o amor é paciente, é benigno, o amor não arde em ciúmes, não se conduz inconvenientemente, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. A coisa certa, no tempo errado, pode se tornar a coisa errada. Cuidem com a ansiedade. Então, o que é aconselhável para a primeira etapa? Estou gostando de alguém, quero casar. Queridos, não só para casamento, é óbvio, a primeira coisa, eu lembro de uma palavra uma vez do tio Telmo, que ele usou esse texto e outro, né, que é antes de tudo, oração, e acima de tudo, o amor. Eu tenho buscado e me esforçado a que tudo, em primeiro lugar, o Senhor tenha a honra de saber na minha vida. Tem algum plano, antes de contar para minha esposa, contar para quem quer que seja, eu vou para o Senhor e sujeito a Ele. Como é bom quando alguém confia um segredo para ti, né? Chega para ti, cara, eu não contei para ninguém, eu vou contar para ti em primeiro lugar. Querido, já experimentou pôr o Senhor em primeiro lugar? Em Lucas, nos bastidores das coisas que acontecem na vida de Jesus, nós vemos como ele orava. Quando o Espírito Santo desceu, Lucas diz, enquanto orava, o Espírito Santo desceu. Na escolha dos 12 apóstolos, Lucas relata que ele subiu a montanha, passou a noite em oração. Quando ele desceu, é esse. Na transfiguração, estava orando. Na crucificação, a primeira palavra que sai da boca do Senhor, oração. Amados, isso é princípio para a vida toda. E às vezes quando alguém chega assim, estou gostando de alguém, eu não quero, a primeira pergunta que eu faço é, tu orou e jejuou, tu trouxe ao Senhor? Nem tanto, então primeiro, depois me conta, mas primeiro ora ao Senhor, ouve o Senhor, nós temos uma amizade com Jesus, Ele é o Deus que fala, eu fico pensando como o Senhor se agrada quando nós andamos sujeitos a Ele, amém, amados? Amém? Tem um amém por aí? Amém. Aleluia, glória a Deus. Essa fase é uma fase de observação. O conselho que eu dou é, enquanto está orando, fica observando. Eu brinco, né? Antes de casar, abre bem os 2 olhos. Depois que casou, fecha um. Não dá para fazer o contrário, né, amados? Então, queridos, esse é um momento de ficar em observação, não há uma regra quanto ao período, a forma de um amor despertar em cada um é muito singular, há muitas maneiras que Deus pode conduzir 2 jovens a se conhecerem e por fim casarem para cumprir o propósito de Deus. Nessa etapa a amizade deve se desenvolver no meio de outros jovens, no meio do corpo, para poder observar como cada um trata essa pessoa nesse convívio. Se essa amizade, ela permite que se conheçam alvos, prioridades, caráter, não é tempo para se isolar. E outra coisa, queridos, isso inclui os ambientes neutros, que tem sido uma pedra de tropeço para essa geração. Uma pedra de tropeço, por causa do WhatsApp, por causa desses ambientes, os jovens vão se estreitando precocemente, sem antes terem descansado e sujeitado ao Senhor. Cuidem, queridos, com a super espiritualização, vejam se a recíproca é verdadeira, mas às vezes alguns, ela me olhou, foi um sinal, pedi para ela me olhar, ela me olhou, se ela levantar a mão na hora do louvor é porque é. Irmãos, cuidado com isso. Eu já vi irmãos que era assim, era o alinhamento dos planetas, né, e
uma forçação carnal muitas vezes. A segunda etapa, orei ao Senhor, estou observando, tenho visto essa pessoa, o sentimento ainda está no coração, o tempo não determina, vai depender de cada situação. Mas o segundo princípio precioso, queridos, é a sujeição. Quando eu comecei a gostar da Paula, minha esposa, mulher mais bonita desse universo, mais sortuda do mundo, não, estou brincando, eu que sou. Quando eu comecei a gostar da Paula, eu em seguida fui conversar com o pai da Paula, e eu cheguei lá e disse assim, disse para o pai dela, que eu, se fosse pai, eu gostaria que os meus filhos buscassem conselho em mim, em toda etapa do processo, e não só ficar sabendo lá na frente, e eu quero também que tu tenha toda a liberdade, de nos aconselhar, corrigir, cortar se tiver que cortar, nós queremos fazer a vontade do Senhor. Está aqui meu celular, nós conversamos tais assuntos, tais dias, tais horários, eu não quero que vocês percam uma filha, mas ganhem um filho, eu quero andar com vocês, e nós nos ajoelhamos, e até hoje, amados, eu brinco com a Paula, que eu amo tantos pais dela, que daí por isso que eu casei com ela, são uma bênção. Queridos, incluam, ainda mais se os pais são irmãos em Cristo, a palavra diz em Efésios 6, 2 e 3, honra teu pai e tua mãe, não diz admirar, diz honrar, para que te vá bem, e seja de longa vida sobre a terra. Tu quer que vá bem em todas as coisas? Honra teu pai e tua mãe, princípio do Senhor. Segundo, queridos, a palavra diz em Provérbios 11, 14, na multidão de conselheiros há sabedoria. Há um fenômeno hoje, teve um mês que eu e a Paula atendemos 4 ou 5 situações num mês de jovens que pisaram na bola quanto a comunicar antes do tempo que já gostava, de N maneiras, e isso foi muito ruim, e olha gente, eu estou falando de gente boa, gente bênção, séria com Deus, e nós percebemos que essa parte estava sendo esquecida, do buscar na multidão de conselheiros a sabedoria, porque nós somos membros uns dos outros. Olha, queridos, eu aplico isso na minha vida, não só na área de casamento. O Jimmy não sei se lembra, mas às vezes eu tinha uma decisão para tomar de trabalho, outras coisas, eu sentava com ele, botava meu planejamento semestral e dizia, tem algum conselho? Por favor, me ajudem em oração, eu quero fazer a vontade do Senhor. Nunca busquei tomar minhas decisões separada do contexto do corpo. Minha vida, minha casa, é parte dos irmãos. Nós temos que discernir no contexto do corpo. E queridos, eu tenho falado para os jovens, falarem não só com os discipuladores, mas com os pastores. Amados, nós não estamos aqui para podar ou cortar ninguém, pelo contrário, lança a mão desse recurso a teu favor. Quantas vezes tu já sentou com um pastor, com um dos nossos queridos irmãos, homens de Deus, que tem casamentos há anos, para aprender com eles, com seus erros e acertos, de sentar e pedir conselho, e dizer, irmãos, o que tu acha? Por favor, tenham liberdade de nos corrigir, nos ajudar e aconselhar. Isso é precioso, porque nos acompanha a vida toda, e não é porque eu casei que isso parou. E aí eu estava brincando com o Jimmy, Jimmy, é triste que às vezes os jovens, não só às vezes não sujeitam aos pais, como às vezes só chega lá na mesa do presbitério o convite de casamento. Aí o Jimmy disse, e quando chega? Eu, quando comecei a orar com a Paula, eu fui na mesa do presbitério, não sei se o João Nelson vai lembrar, ele me levou lá, eu fui lá na mesa do presbitério, assim, o que o chapa tem para falar? Aí eu cheguei lá, irmãos, quer dizer um negócio, estou orando por uma irmã, aí quem é a Paula, que bênção, e já nos alegramos, imporam as mãos, e foi uma bênção de Deus. Amados, coisa boa é andar em família. A liderança dos jovens, queridos, olha que preciosidade de referência que nós temos, para aconselhar e nos ajudar. Amados, princípio de autoridade, em Atos 13:2 fala que Paulo e Barnabé, eles estavam num contexto de jejum e oração, e o Espírito Santo falou com o corpo para enviar eles. Por que não falou direto com eles? Falou com eles, envia Paulo e Barnabé para a obra que eu os tenho preparado, impondo as mãos,
foram enviados pelo Espírito. E em Colossenses 3, 15 a 17 diz que a paz de Cristo deve ser árbitro em nosso coração, no plural. Quanto mais sujeitos, mais bênção. Aprender com os mais velhos e modelos do rebanho é um conselho que está lá em Hebreus 13, 7. Não podemos ter nenhum receio quanto a isso. E nós temos, queridos, que cuidar as etapas queimadas, as precipitações, e esses conselhos nos guardam. Eu era até meio cara dura, às vezes eu pedia para dormir na casa dos pastores, no final da reunião de jovens, né? Eu lembro lá, Cirlei, o João, Telmo, uma vez cheguei no final de uma reunião dessa, e cheguei para o tio Telmo, eu posso hoje dormir na tua casa? Eu, adolescente, né, sem noção. Aí ele, vou ver com a Heloísa. A Heloísa, não, manda, a gente faz alguma coisa aqui com o que tem. Aí fui. Aí uma vez eu fui lá na casa dele, assim, dormi lá. No outro dia, era a reunião da família, e eu acho que eu tinha esquecido. Tá todos aqueles alemão lá, e aquele japonês da Shopee, que né, minha esposa diz, né? Eu fui para a praia, ela disse que foi para a praia com o asiático, voltou com o afrodescendente. E eu fiquei observando ao redor da mesa, a família, a honra, a autoridade, e eu olhei para aquela família, as coisas ordenadas, a presença do Senhor, e eu olhei, obrigado Senhor, por me oportunizar a ver isso aqui. Um dia, eu vou querer ter uma família assim, que te honra. E o Senhor ali foi o mais importante, e pude presenciar aquele momento. Depois, queridos, uma terceira etapa, né? Então nós vimos a primeira etapa como oração, segunda etapa sujeição, terceira etapa declaração. Sim, amados, se a fase de aconselhamento, que são princípios aonde Deus fala conosco, indicar uma confirmação, a paz e a alegria com os pais, a paz entre os irmãos, queridos, havendo paz nos corações, a continuidade passa pela declaração das intenções do rapaz à moça. A palavra diz, o que acha uma esposa, que encontra uma esposa, acha o bem e alcança a benevolência do Senhor. Queridos, o homem busca, a mulher é buscada. O homem encontra, a mulher é encontrada. Então nós vamos ver na palavra que é muito importante o papel do homem ir atrás da mulher. Os varões dizem amém? Amém. Glória a Deus. E não façam isso por WhatsApp, Instagram, é olho no olho. Amém. Às vezes a moça pode querer um tempo para orar sozinha, e aí nesse ponto não pode haver uma forçação de barra. O discípulo deve ser claro ao expor seus sentimentos e pretensões. Eu e a Paula tivemos esse momento, fui lá e falei, olha, Paula, minha intenção é essa, é casar contigo, porém eu quero ter um tempo de oração, de nós juntos buscarmos ao Senhor. Quando o discípulo expõe seu sentimento de baixa autoridade, passa segurança para a moça. Por quê? Porque quando eu cheguei para conversar com a Paula, eu cheguei para a Paula e disse, olha Paula, eu estou aqui de baixa autoridade, eu orei ao Senhor, os meus pastores estão sabendo, meus irmãos que andam comigo, está todo mundo em paz, eu tenho entendido de Deus que é para darmos esse próximo passo, e eu quero discernir isso contigo. Ela abriu um sorrisão. Dava para ver até de costa o sorriso dela. E nos ajoelhamos e oramos juntos. E nesse período, nós fomos crescendo em amizade. Os dois passam a orar juntos, buscar ao Senhor, crescendo em amizade, observação e avaliação mútua, juntamente, constantemente, com o conselho dos pais e dos que cuidam da nossa vida. Nessa fase é bom reavaliar os alvos, afinidades, opiniões, motivações, olhar como essa pessoa age na família, observar maturidade emocional e espiritual. Este é tempo de orar e servir ao Senhor juntos, e termos que ter uma convicção de Deus em nosso coração, para não ser movido pela alma. Esse é um período de oração. Eu e a Paula nos guardamos de ficarmos almáticos ali,
beijos e abraços. Não, era oração, era edificação, era palavra, era evangelismo, era coisas do reino de Deus, era nos conhecendo em amizade, conversando. E eu queria muito poder ter esse tempo para ver se ela pensava com uma mente renovada. Uma vez teve uma outra moça que se aproximou de mim, nós nos aproximamos. Tem a química, nós não vamos casar só com checklist, né? Obviamente, tem que ter a química também, né? Teve uma vez um irmão que casou com uma irmã só porque ela cantava bem. No outro dia, quando a maquiagem passou, estava descabelada, ele acordou, virou para o lado e disse: canta, amor, canta. Tem que ter a química, né, irmãos? Mas não é só a química. Não é só a química. Fui conversar com a queridona lá, comecei a falar das coisas básicas do evangelho e vi que não era uma pessoa que tinha intimidade com a palavra de Deus. Daí já desconsiderei na hora. Queridos, nosso casamento, eu queria reafirmar isso, é para o Senhor. O nosso padrão tem que ser alto. Amém? Que critérios podemos observar naqueles que pretendemos casar, né? Vida de oração e palavra. Coração manso, dócil e tranquilo. Queridos, quando nós falamos aqui de maturidade, não é que não haja espaço para crescimento, mas se há, em alguma medida, esses elementos e se essas pessoas estão crescendo nisso. Não é apegado aos aspectos da aparência exterior, obviamente um cuidado, higiene pessoal, né? Também, a minha mãe ajudava muito a gurizada, quando estava no discipulado lá em casa, a fechar a tampa do vaso, puxar a descarga, a limpar os ouvidos, escovar os dentes, etc. Um monte de coisa que a gurizada parecia que saía das cavernas, né? Às vezes iam para o discipulado do jogo de basquete, as irmãs, coitadinhas, ficavam assim, né, na hora do... Mas o desprendimento quanto ao exterior é quando não é posto isso como o principal. Fidelidade e perseverança. Teve um casal que eu e a Paula recebemos lá de Cruz Alta, e nós queríamos ouvir como é que era a história deles, né? E eu achei muito surpreendente, porque ele gostava dela desde os 15 anos, e aí quando ela descobriu, eles eram muito amigos, ela ficou assim, né? E aí foi, ela tinha alguns checklists assim, que nós temos que ter cuidado, queridos. É que nem uma sigla uma vez que eu ouvi, que é o INPS, é o indispensável, o necessário, o possível e o secundário. Porque senão daqui a pouco nós estamos uma super lista, né? Aí o tempo vai passando, nós chegamos ao ponto de dizer assim, ó, tem dente, tá bom, né? Mas não é isso. Os critérios de Deus são inegociáveis. Então, esse casal estava lá em casa, estávamos conversando, e aí, daqui a pouco ocorreu nela assim, com relação a esse ponto de fidelidade, perseverança, perguntou: tu dá o dízimo? Aí ele foi brincar, né? Na verdade tem dificuldade nessa área. Chuta que lasca, como é que ela falou, né? Um negócio assim ela falou, né? Disse, não, eu estou brincando. Daí ela foi lá no pastor e perguntou, esse irmão aqui, ele é dizimista? E ela disse assim, por quê? Porque se não é fiel a Deus, vai ser fiel a mim. Glória a Deus. Envolvimento com a vida da igreja é uma coisa a se observar, companheirismo, responsabilidade, dedicação, ordem nas prioridades, submissão às autoridades, relacionamento com os pais. Infelizmente, muitos jovens acabam se contaminando quanto aos padrões para casamento. Muitos deles acabam entrando do mundo. Se ela é bonita, se ele tem carro, tem dinheiro, é de família importante, se mexe comigo. Existe na mente de alguns a ilusão do perfeccionismo quanto à pessoa guardada. Príncipes encantados não existem. Existem pessoas reais que erram e que acertam. Para receber a pessoa que Deus tem para nós, nós precisamos desconstruir os castelos de sonho hollywoodianos. Padrões que vêm entrando do mundo, séries,
é filmes, daqui a pouco a mente está contaminada e a pessoa está esperando aquele estereótipo de pessoa, enquanto que a pessoa que Deus tem pode estar bem perto de ti. Eu falo que eu dou graças a Deus que Deus não me ouviu, porque se Deus tivesse me ouvido, eu não estaria como uma mulher que nem essa. Deus foi muito além. Queridos, o mundo jaz no maligno. O nosso padrão para casamento e relacionamento não pode ser o exterior. Amém? E qual é então a quarta etapa? É o compromisso para casamento. Havendo a confirmação do Senhor, esse é o momento de compromisso entre ambos, perante seus pais, tanto dele quanto dela, e a todos, sem dispensar os cuidados tomados até então, em especial oração e o constante aconselhamento. A indicação é que esse tempo seja curto, irmãos. A Paula foi 1 ano e pouco, depois que a gente realmente vimos que era do Senhor o nosso casamento. Esse período não pode assim comprometer-se sem ter a perspectiva de casar. Se nós fazemos isso, nós não estamos em condições de nos comprometermos, porque não é para ser muito longo. Quando entra nessa etapa, é para casar. 2 princípios têm que caracterizar essa etapa: compromisso para o casamento e santidade. É tempo de falarem sobre o que pensam sobre o futuro, planos, valores, preparando-se para a bênção do casamento. Mas lembre-se que ainda são solteiros e não devem andar isolados dos demais irmãos. E eu tenho dito não só antes quanto depois de casar, porque tem alguns que casam e põem um anel do Senhor dos Anéis e nunca mais voltam da lua de mel. Os 2 devem ajudar um ao outro a fim de se manterem um relacionamento santo e puro diante do Senhor. A armadilha está em achar-se que é forte para andar perto dos limites da carícia. Isso foi uma escolha nossa, amados. Eu e a Paula decidimos só nos beijar no dia do casamento, por uma razão muito simples. Eu sabia que se eu lascasse um beijo na boca dela, ia ser uma luta para mim, porque eu ia beijar e ia voltar para minha casa. O sexo começa no beijo. E se alguém chegar para mim e dizer assim, não, mas eu posso beijar e não sinto nada, é que nem um poste. Eu digo, eu ia olhar para a irmã, tem certeza que quer casar com esse camarada? Irmãos, essa é uma etapa que o diabo investe, porque ele faz de tudo para que nós queimemos etapa. E depois que casa e é lícito, ele vai fazer de tudo para que não aconteça. Gravem isso que eu estou dizendo. Por isso, amados, nós temos que lembrar quando o Senhor fala que o espírito está pronto, mas a carne é fraca, a ênfase não está na prontidão do espírito, a ênfase está na fraqueza da carne. Tu pode estar pronto na tua decisão de honrar a Deus, mas isso não significa que nós não temos que vigiar. Eu desconfio de mim mesmo. Isso aqui, queridos, não são protocolos. Alguns querem saber sempre quais são os limites do pecado para, às vezes alguns chegam para mim e perguntam, o que pode, o que não pode? O primeiro mandamento não é pode ou não pode, é amar ao Senhor. E às vezes alguns querem só isso para cumprir com uma regra, para então aí ser liberado para casar. Queridos, tudo que nós estamos falando, o coração tem que ser, Senhor, o que mais eu posso fazer para te agradar? Amém? Fugir da impureza. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo, mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo. Acaso não sabeis que vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus e que não sois de vós mesmos? Os sermos santos implica em abster-se da imoralidade sexual, não dominados pelas paixões e desejos desenfreados daqueles que não conhecem a Deus. Em 1 Tessalonicenses, no versículo seguinte, Paulo fala, no versículo 6, sobre defraudação, que é tirar vantagem de alguém por meio de engano, ultrapassar os limites permissíveis colocados por Deus,
Antes do casamento, não defraudar é não excitar nem despertar desejos sexuais na outra pessoa, que não podem ser satisfeitos dentro da vontade de Deus naquele momento. Alguns questionamentos que surgem. O que fazer quando eu estou gostando? Essas etapas, amados. Orem ao Senhor. Sujeitem aqueles que cuidam da tua vida aos pais, aos discipuladores. Depois, orem juntos. Se há reciprocidade, Deus está confirmando, para depois ir para um compromisso para casamento. Como saber quem é a pessoa certa? Deus tem alguém ou eu posso escolher? Quantos já se fizeram essa pergunta? E aí ficam de braços cruzados, achando que vai descer uma iluminação do céu, um anjo com algodão, que tu vai abrir e vai estar o nomezinho da pessoa. Entra nos casos da super espiritualização. Mas, queridos, eu creio que Deus tem uma vontade, e a vontade dEle tem seus limites. Tudo que está dentro da vontade dEle, eu creio que Ele espera que nós decidamos segundo o seu coração. Eu não costumo ver assim como algo pontual apenas com relação ao relacionamento, mas como uma estrada, escolhendo dentro dos irmãos, na igreja, no corpo de Cristo. Tá bem. Eu brincava com a Paula, né, que ela pescou em outra parte do corpo, né, que ela é de Novo Hamburgo. Aí ela disse assim: não, mas meu pai falou que se é dentro das ovelhinhas de Jesus, podia. Então, amados, nós temos essa liberdade de escolher dentro do corpo, mas uma pessoa. Não é ficar dando tiro de metralhadora. É ir e levar a sério esse compromisso. Amém? Quem deve tomar a iniciativa? Olha, queridos, eu aconselho que o homem tome a iniciativa. O diabo tem botado muitas, mas muitas barreiras para a maturidade masculina. Muitas. Para que o homem não assuma o seu papel como homem de Deus. Depois casa, não assume o seu papel, responsabilidade de marido, esposa, e vemos uma inversão. E isso, queridos, nós temos que desde já vigiar e lembrar que nós somos chamados pelo Senhor para agradá-lo. E isso não está escrito, mas eu não vejo como adequado uma moça se declarar assim para o rapaz. Meu conselho para as irmãs é que orem, discernam com as discipuladoras, pastores, aqueles que com os pais. Inclusive, né, eu queria falar uma coisa com os pais. Você que tem pai de menina, ore com a sua filha. Aconselhe ela. Dê descanso à sua alma com uma boa palavra. Dedique tempo para que ela ande contigo nesse respeito. Que ela possa ter liberdade, se tu é pai de menina, a que busque conselho em ti. Agora eu sou pai de menina, né? Então eu estou... eu desde já, né, e sempre vou querer ter essa liberdade com a minha filha. Por exemplo, né, eu fico pensando se eu fosse pai, e um rapaz começasse a falar com a minha filha tarde da noite, muito tempo, eu não ia ter paz, eu me sentia incomodado. Como é que é isso? A importância dos pais estarem acompanhando seus filhos nesse processo é muito grande. Quando começar, ou como saber se estou preparado? Amados, como eu disse, não há regra, mas existem esses princípios que vão nos aclarar a vontade do Senhor. Deus fala dentro desses contextos. Coração puro, olhos puros, né? Jesus diz: eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura, no coração já adulterou. O Zé Gustavo está falando sobre essa santidade que vem do coração, linguagem pura, esses cuidados aqui, né? Aqui eu queria tocar, né? Transparência. Queridos, às vezes alguns começam a andar juntos, se complicam, passam linhas.
Que bênção é poder andar em transparência com os irmãos. Queridos, desde sempre, mesmo quando vocês andarem juntos, Deus conduzir para esse processo. Quem aqui está andando junto, se relacionando, começando a orar? Está com vergonha de levantar a mão, né? Não tem problema. Eu queria só te dar esse conselho de sempre andar na luz. Como o nosso Deus é luz. Amém, amados? Amém. Eu quero orar com vocês. Esse assunto aqui teria muito a que se discorrer, mas eu sinto que nós devemos ficar até aqui por hoje. Se Deus permitir, talvez ainda na semana que vem a gente toque algum assunto, mas todas essas coisas, queridos, lembrem que nós somos chamados com a nossa casa para a glória de Deus. Uma das maiores alegrias que eu tenho é de poder, junto com a minha esposa, andar com o Senhor na nossa casa, ver vidas se convertendo lá. Tivemos a Silvia agora, a última, né? Glória a Deus, se converteu lá ali na nossa rua, mas lá na nossa sala. Que bênção é poder ter a casa cheia, discípulos, né? Que o Senhor vai trazer para conhecerem a Cristo na tua casa. Desejem isso, queridos. Não ficam olhando apenas para si mesmos, mas queiram ter casas que vão representar o reino de Deus. Amém? E é uma grande alegria isso, é um grande privilégio casar com alguém que ama Jesus. Vamos orar? Queridos, esse é um assunto tão importante, que eu queria fazer uma coisa que não deveria ser tão diferente, deveria ser normal, mas vamos nos humilhar diante do Senhor e pôr nossos joelhos e clamar para que Deus fortaleça as famílias, para que desde já tu consagre ao Senhor esse assunto que alguns chamam da segunda maior decisão da vida. A primeira é conhecer o Senhor e a segunda com quem vamos nos casar. Por isso vamos nos humilhar diante do Senhor, pôr os nossos joelhos e orar ao Senhor, desde já consagrando tudo que temos e somos, para que Deus guarde o nosso coração, para que seja totalmente dele, tudo para Ele. Amém?